Boa noite. Semanas depois do filho do presidente Bolsonaro, também o ministro da Economia colocou na roda o AI-5, ato que inaugurou o período mais escancarado da ditadura militar. Numa entrevista coletiva, Paulo Guedes respondia perguntas sobre os protestos em países vizinhos e seus possíveis efeitos sobre as reformas no Brasil. Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5, afirmou ele. Mais adiante, na mesma entrevista, o ministro se declarou contrário à medida. Em resposta, o presidente da Câmara disse que não dá mais para usar essa palavra como se fosse bom dia ou boa tarde. E o presidente do Supremo declarou que o AI-5 é incompatível com a democracia. Você vai ver também. O dólar segue batendo recorde e o Banco Central intervém 2 vezes no mercado de câmbio. Para Carlos Alberto Sardenberg, o Brasil está imune aos riscos da subida da moeda americana. Sobram vagas no setor de tecnologia. A formação dos profissionais qualificados não acompanha o ritmo. Prisão na segunda instância. Votação no Congresso fica para 2020. Fiscalização em barragens de Minas por causa do terremoto de ontem. No Chile, ONG afirma que polícia violou direitos humanos na repressão aos protestos. E dezenas ainda estão sob os escombros do terremoto na Albânia. Começamos a edição em Brasília porque ainda repercute bastante uma declaração do ministro Paulo Guedes dada ontem citando o AI-5, o ato institucional decretado na ditadura militar que possibilitou, entre outras coisas, fechamento do Congresso e o endurecimento da repressão. É esse o nosso assunto com a Giovana Teles. Giovana, boa noite. Só para a gente dar o contexto, Paulo Guedes falou disso numa entrevista coletiva em que ele estava bastante irritado com as perguntas. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, a pergunta foi se os protestos nos países vizinhos tinham feito o governo adiar alguns projetos da equipe econômica. Paulo Guedes, então, destacou a importância da democracia e condenou atos de vandalismo. E daí o próprio ministro lembrou de uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre um novo AI-5. O deputado disse em outubro que se houvesse atos radicais da esquerda no Brasil, a resposta poderia ser um novo AI-5. Não se assustem se alguém então pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro. Não está à altura da nossa tradição democrática. Nós construímos há 30 anos uma democracia extraordinária. Ela é resiliente, ela resistiu à hiperinflação, 2 hiperinflações, a maior recessão da história do Brasil. Então, para que nós vamos prestigiar vozes da discórdia? Gente que está fora de tom com o que está acontecendo no Brasil. É um líder importante, tudo bem, mas eu não quero dar esse tipo de resposta. É bom lembrar o que representou o AI-5. O ato foi editado em 1968 pelo governo do general Arthur da Costa e Silva e foi o mais duro ato da ditadura. Fechou o Congresso, cassou mandatos, suspendeu direitos, censurou a imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. Depois de mencionar o AI-5, Paulo Guedes foi perguntado se achava o ato admissível. O ministro ficou irritado com a pergunta. Chegou a afirmar que deveria ter seguido a sugestão de ir embora, mas respondeu, dizendo que o AI-5 é inadmissível em qualquer situação. É inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra tudo e derrube à força o Palácio Planalto, jamais apoiaria um AI-5. Isso é inconcebível. Não aceitaria jamais isso. Está satisfeito? Fui claro? A ironia? Isso é uma ironia, ministro? O senhor está nos ironizando, por favor? De forma alguma. Não está acontecendo nada. Está acontecendo que eu estou cansado de escutar, tentar fazer curva para sair do meu objetivo. O meu objetivo é simples, esclarecer você sobre a economia. Você transformar agora no AI-5 e não sei o quê. Depois, no fim da tarde, numa palestra em Washington, o ministro Paulo Guedes amenizou o tom. Em inglês, ele reforçou
que devemos praticar a democracia responsavelmente. Disse que as pessoas podem sair às ruas para reclamar seus direitos, desde que seja feito de forma pacífica, sem quebrar a cidade, porque isso assusta os investidores. Renata. Giovana, agora vamos às reações da cúpula do Judiciário, da cúpula da Câmara e também de parlamentares. Olha, Renata, no Congresso eu conversei com alguns parlamentares de partidos de direita e de centro e o tom geral dos comentários é que as propostas dos projetos econômicos vão continuar tendo apoio dessas bancadas, mas que eles esperam que o ministro Paulo Guedes mantenha o foco apenas na economia. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, no evento em Maceió, afirmou que o AI-5 é incompatível com a democracia e que não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou a declaração de Guedes. Ele criticou as menções ao AI-5. Não dá mais para se usar a palavra AI-5 como se fosse bom dia, boa tarde, oi cara, não dá. Um repórter me perguntou agora, o que você tem a dizer para o Paulo Guedes? Eu falei, leia o Google, pelo menos dá o Google lá, o que é AI-5? O que manifestação de rua tem a ver com AI-5? Se ela existir de forma democrática, ordeira, o que ela tem a ver com o fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, fechamento das assembleias? Então, eu acho que há um problema, inclusive, um desrespeito no que se usa nas narrativas para explicar frases também mal colocadas do outro extremo. Giovana, há pouco nós mencionamos a ocasião em que Eduardo Bolsonaro falou a respeito do AI-5. E isso rendeu a ele um processo no Conselho de Ética da Câmara e não é nem a única ação, certo? Exatamente, Renata. Foram 2 processos abertos hoje. Um deles é um pedido de partidos de oposição e está relacionado, como você disse, à declaração de Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de um novo AI-5 no caso de radicalização de atos da esquerda no Brasil. O outro foi pedido pelo partido do deputado e ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, especificamente sobre os insultos que o deputado fez à deputada Joyce Hasselmann, depois que Bolsonaro a exonerou da função de líder do governo no Congresso. Só para lembrar, isso ocorreu no auge da confusão interna do PSL, porque a deputada não apoiou que Eduardo se tornasse líder da bancada. Renata. Muito obrigada pelas informações, Giovana. O AI-5 é o assunto desta quarta-feira. Eu converso com o colunista Demetrio Magnoli para entender qual é a ideia, por que essas menções recorrentes de autoridades do governo a algo que morreu com a ditadura. O episódio estará disponível no G1 e também nos aplicativos de podcast. Vamos para a economia. O dólar teve mais um dia de alta e novamente bateu a cotação recorde desde o início do Plano Real, do ponto de vista nominal. A moeda americana subiu 0,63% e fechou valendo R$ 4,24. Desde o começo do mês, quando estava cotado a R$ 3,99, o dólar já se valorizou mais de 6%. A repórter Ana Paula Campos conversou com economistas para entender essa disparada da cotação da moeda americana. Vamos conversar com ela. Ana, boa noite. Várias razões são citadas, mas a razão de fundo, todo mundo diz, a maioria dos economistas diz, é a disputa Estados Unidos-China, a disputa comercial não resolvida entre as duas maiores potências. Oi, Renata, boa noite para você. É essa sim a avaliação dos economistas, mas eles também dizem que a alta recorde da cotação do dólar foi uma reação do mercado às declarações de ontem do ministro da Economia. Paulo Guedes disse em Washington que considera normal que o dólar oscile na casa dos R$ 4,00 diante do cenário interno, com taxa básica de juros mais baixa e maior controle fiscal.
Segundo os economistas, os investidores resolveram testar até onde o valor da moeda americana pode chegar. O Banco Central acabou intervindo no mercado para conter o que os analistas chamam de efeito de manada. O BC fez 2 leilões de moeda americana e a cotação que tinha chegado a R$ 4,27 durante o dia acabou fechando em R$ 4,24. O dólar turismo chegou a ser vendido por R$ 4,44. Além disso, os economistas explicam que o comércio internacional está em queda, principalmente por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Isso acaba valorizando a moeda americana e atinge em cheio a nossa balança comercial, resultando numa entrada menor de dólares na economia brasileira. Quando o comércio internacional cresce menos, os preços das coisas que a gente exporta caem. Então, isso daí nos afeta de maneira geral. As exportações brasileiras, de maneira geral, perdem fôlego. A gente está com queda no volume de comércio internacional nesse ano na comparação com o ano passado, que é reflexo óbvio da guerra comercial, que é o principal Estados Unidos e China, mas na verdade Estados Unidos, China, Estados Unidos e Europa, Turquia, o resto, enfim, todo mundo está dando um tiro nessa guerra comercial. Então a gente está numa situação delicada do ponto de vista de comércio internacional. Ana, outra coisa que a gente está ouvindo bastante é que, apesar da valorização, a economia brasileira está relativamente bem protegida, especialmente no que se refere à inflação. Isso mesmo, Renato. Os economistas não veem o risco da alta do dólar acabar pressionando a inflação, porque o ritmo de recuperação da economia ainda é lento e o desemprego alto. Ou seja, a indústria não consegue repassar essa alta de preços para o consumidor. E com a taxa Selic baixa, o Brasil deixa de atrair investimento especulativo, o que diminui a quantidade de moeda americana no país e leva a uma alta da cotação. A gente vem observando que o repasse da pressão cambial aos preços finais tem sido bastante contida. As empresas elas não estão conseguindo repassar. Gastamos muito tempo no país achando que a gente crescia pouco, é porque a Selic, a taxa de juros do Banco Central era elevada, é porque o câmbio estava no lugar errado. Eu acho que hoje a gente já enxerga que nossos problemas são muito mais profundos que isso. A gente tem uma taxa de juros do Banco Central em patamares muito mais civilizados, né, inéditos. A gente tem uma pressão cambial e nós temos um problema de crescimento que, na verdade, é fruto da nossa baixa produtividade. Então, Renata, como o ministro Paulo Guedes disse ontem, esse é o momento de esperar para ver em qual cotação o dólar vai se acomodar. Isso levando em conta a nova realidade dos juros brasileiros e o desenrolar dessa disputa entre Estados Unidos e China, que, como a gente tem visto, tem sempre um próximo capítulo, né, Renata? E bem emocionante. Muito obrigada, Ana. Vamos continuar falando desse assunto agora com Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. Renata, boa noite a todos. Começo te perguntando se você concorda com essa avaliação dos economistas, que especialmente no tocante à inflação, o Brasil está bem preservado. Porque, basta ver os números, né, Renata? A gente preparou aqui um quadro onde você tem a linha amarela, é a cotação do dólar, e a linha invertendo, a linha verde é a cotação do dólar e a linha amarela é a inflação. Você vê que não deu inflação, né? A inflação está rodando aqui a 2,67 pelo IPCA 15 e o dólar a 4,23 agora, quer dizer, não está gerando inflação, está gerando apenas alguns preços, claramente, por exemplo, combustível aumenta, remédio aumenta, porque tem muito componente importado, mas outros preços também caem, então a inflação está toda ela controlada, quer dizer, aqui não tem problema, pelo menos não até aqui, e o problema que seria o seguinte, se desse inflação, o Banco Central não poderia cortar a taxa de juros, mas pelo que nós estamos vendo aqui, inflação tão baixinha, o Banco Central pode continuar cortando a taxa de juros. Agora, também não tem um outro problema que ocorre, sobretudo em países em desenvolvimento, que é uma crise nas contas públicas, né? Que é o seguinte, o governo deve, vamos dizer, $100, e o dólar vale R$1. Aí o dólar vai a 2. Então o governo estava devendo R$100, passa a dever R$200. Os mesmos $100, mas agora o governo tem que juntar R$200 para pagar aquela dívida. Então, isso aí não vai acontecer, porque, repare, nós tivemos um déficit nas contas externas total, de janeiro a tudo, de 46 bilhões. Mas
O investimento direto é de 62 milhões, paga aqui. Então, no final das contas, você tem mais dólares entrando do que saindo. E, além disso, tem as reservas internacionais, quer dizer, o caixa do Banco Central, que é de 370 bilhões de reais, muito maior do que a dívida externa em dólares do governo. Então, como qualquer pessoa que tem dólar, quando o dólar valoriza, o governo ganha dinheiro. Né? Então, esse é o ponto. E, finalmente, nós temos aqui uma terceira tela que mostra, então, se isso tudo está acontecendo, por que o dólar está subindo? Está subindo por quê? Primeiro, o superávit da balança comercial caiu, como a gente viu até agora aqui na reportagem. A taxa básica de juros caiu, e isso é muito importante, porque antes o sujeito pegava dólar lá fora, trazia aqui para o Brasil para aplicar a 15%. Essa história morreu. Não tem mais, o juro aqui está de 5%, menos a inflação de 2,5%, 3%, dá juro real de 2%. Isso aí não vale a pena trazer dinheiro lá fora para aplicar aqui. Empresas brasileiras estão antecipando o pagamento de dívida externa porque ficou mais vantajoso. E, finalmente, quer dizer, então, isso tudo com as empresas brasileiras remetendo dólares lá fora e as empresas estrangeiras deixando de trazer dólar para aplicar aqui, então nós temos uma saída de dólares nesse mercado financeiro. E, finalmente, o dólar está se valorizando no mundo inteiro. E a outra causa da alta do dólar chama-se Paulo Guedes. Mostramos bastante no início do jornal. Ministro, você imagina só, Renato, você está no mercado financeiro, operando. Aí vem lá o ministro e diz assim, qual é o problema do dólar ser 4 e tanto, 4 e tanto? 4 e tanto é o quê? É 4,20, 4,30, 4,40, 4,50, 4,60? Quer dizer, ele criou um ruído tremendo, né? E se ele não está preocupado com isso, por que o Banco Central está vendendo dólares para dar uma amenizada aí nesse mercado? Então, são os tais ruídos de comunicação que acabam provocando essas altas e quedas do dólar no dia a dia. Mas quando a gente olha na estrutura da economia brasileira, não tem razão nem para a crise de inflação, nem para a crise de contas públicas. Sardenberg, muito obrigada. Boa noite. No Congresso Nacional, seguem as tentativas de um acordo para um projeto único sobre prisão em segunda instância. Hoje, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para discutir o assunto junto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quem tratou disso para a gente em Brasília foi o repórter Fernando Rego Barros. Vamos lá conversar com ele. Fernando, boa noite. As conversas vão, as conversas vêm, mas de substantivo que nós temos é que tudo isso vai ficar para o ano que vem. Renata, até agora não há nada definido. Boa noite a você, boa noite a todos. Era para ter saído um acordo dessa reunião. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tentou convencer os colegas que era melhor apoiar a PEC da Câmara, que altera artigos da Constituição para permitir a prisão após a condenação em segunda instância. Para isso, teriam de abrir mão do projeto do Senado, que mexe apenas no Código de Processo Penal e seria um caminho mais rápido e mais fácil no Congresso. O autor do projeto desprezado, o senador Lazier Martins, do Podemos, deixou a reunião sem esconder a irritação. Para ele, o arranjo proposto foi uma forma de não resolver o problema. Já a presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, que já tinha agendado a votação na comissão para essa semana, disse que só aceita um acordo se houver compromisso dos deputados de votar a PEC num prazo menor. Ela disse que vai esperar até a terça-feira da semana que vem e se esse calendário não for apresentado, vai marcar a votação na CCJ para o dia seguinte, quarta-feira. Nós não podemos dar um cheque em branco e muito menos dar a nossa palavra no escuro. Sem um calendário da Câmara um pouco mais enxuto do que é hoje, porque hoje uma PEC lá demora 8 meses para ser aprovada, o Senado, no seu dever de ser uma casa autônoma e independente, não poderia, mesmo que pelos líderes, se pronunciar. Fernando, e outra coisa que a gente sabe é que esse projeto do Senado seria rejeitado na Câmara. Pois é, Renata, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desde a semana passada, já sinalizou claramente que os deputados não votariam a proposta do Senado. Diante dessa resistência, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, suspendeu a pauta que previa a votação do projeto que muda o Código de Processo Penal para amanhã na CCJ e no plenário.
Agora, os esforços de Alcolumbre são para fechar um calendário conjunto entre as duas casas. Vamos ver os argumentos dos dois presidentes do Congresso. Nós não podemos caminhar no Senado Federal por uma linha, através de um projeto de lei, e a Câmara dos Deputados por uma emenda constitucional, que no final a gente pode acabar passando para a opinião pública que é uma estratégia de protelação. Tem que ser uma lei que seja constitucional, uma PEC constitucional, que não gere mais insegurança ainda, que judicialize, né, que possa responder aos anseios da sociedade, mas sem um objetivo, né, que seja olhando para o cidadão A ou para o cidadão B, porque hoje é contra um, amanhã pode ser contra qualquer outro, e esse não deve ser o papel do parlamento. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que defende a prisão após a condenação em segunda instância, voltou a pedir urgência para que o Congresso não demore a dar uma solução. Mas pelo andar da carruagem, como já dissemos antes, e como é uma PEC, o Congresso só deve decidir mesmo no ano que vem. Renata? Muito obrigada, Fernando. Noticiário internacional agora. Na Albânia, 22 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas num forte terremoto no início desta terça-feira. Ainda sem estimativa de desaparecidos, o governo pede ajuda internacional. As autoridades albanesas não têm ideia de quantas pessoas possam estar dispersas sob as ruínas das dezenas de prédios afetados pelo maior tremor no país nos últimos 100 anos. Esta câmera de segurança gravou o terremoto. 42 pessoas foram resgatadas com vida, mas faltam equipamentos e equipes de resgate. Um dos países mais pobres da Europa, a Albânia é conhecida pela falta de planejamento urbano, principalmente ao longo da costa, onde muitos constroem sem permissão e nenhuma supervisão. Durrës, segunda maior cidade do país e importante destino turístico às margens do Adriático, foi uma das mais atingidas. Um hotel 4 estrelas desabou e vários prédios ficaram seriamente danificados. O epicentro do tremor, 6,4 graus de magnitude, foi perto dali, no meio do caminho entre Durrës e a capital Tirana, a uma profundidade de 20 quilômetros. O tremor foi sentido em vários países da região: Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Bulgária, Sérvia, Grécia. A terra também tremeu na Itália, principalmente no sul do país, na região da Puglia. Os italianos foram os primeiros a mandar ajuda internacional para a Albânia. Mais de 200 homens, entre bombeiros, médicos e voluntários. Rapidamente, outras nações europeias mandaram equipes e equipamentos, entre elas a Grécia, a Romênia, a Alemanha e a França. Mas as réplicas dificultam o trabalho. Já foram mais de 100, 3 delas com mais de 5 graus de magnitude. Passando para o Chile, relatório da organização não governamental Human Rights Watch afirma que a Polícia Nacional cometeu sérias violações de direitos humanos na repressão aos protestos de rua. A ONG contabilizou 442 crimes cometidos por policiais. Isso inclui agressões, tratamento cruel, tortura, estupro e até assassinato. O uso de pequenas balas de chumbo que se expandem ao sair das armas da Polícia Federal, os carabineiros, é a causa, segundo a ONG, do ferimento nos olhos de mais de 220 pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, 16 perderam visão de um olho e 34 ainda podem perder. A Procuradoria do Chile investiga a morte de 26 pessoas desde o início dos protestos em outubro. O relatório defende reformulação profunda das ações da polícia. Em nota, os carabineiros lembraram que 1.900 policiais foram feridos, mas disseram que aceitam com humildade os resultados da investigação, reafirmando compromisso com os direitos humanos. Ainda hoje, sobram vagas no setor de tecnologia. E já no próximo bloco, a declaração de um procurador do Pará sobre indígenas e quilombolas provoca reações.
Técnicos da Agência Nacional de Mineração inspecionaram barragens na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, depois do tremor de terra sentido pela comunidade na noite de ontem. Lá fica uma das maiores barragens em área urbana do país. Magno Dantas conversa com a gente sobre esse assunto. Magno, boa noite. O tremor acendeu um alerta, mas parece que as primeiras vistorias não identificaram problemas, é isso? Para alívio dos moradores da região, né, Renata? Boa noite para você e para todos que nos assistem. Existem 9 barragens no perímetro onde houve o abalo, de acordo com a Agência Nacional de Mineração. Como o tremor atingiu magnitude 3,2, considerado o maior dos últimos 10 anos, os órgãos entenderam que uma vistoria era necessária. 4 estruturas são da Companhia Siderúrgica Nacional e 5 são da mineradora Vale. 7 barragens foram vistoriadas hoje. Os técnicos analisaram instrumentos medidores de estabilidade, como piezômetros, indicadores de níveis de água e drenos de fundo, e não encontraram danos nas estruturas. 2 barragens ficam na cidade de Ouro Preto, bem próximas de Congonhas, e devem ser vistoriadas na próxima segunda-feira. E também hoje a Vale concluiu a eliminação de uma barragem na cidade de Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi depois de uma determinação para acabar com todas as estruturas construídas com um modelo mais barato e menos seguro. Os operários cuidam dos últimos detalhes. Estão plantando árvores onde antes havia rejeito de minério. Eliminado por completo os riscos de uma barragem, a gente faz todo o serviço de reconformação do antigo reservatório e foi feito esse canal de pedras para que toda a água que anteriormente ficava barrada e armazenada nesse reservatório possa transitar por essa nova estrutura. A barragem 8B foi construída pelo método amontante, que usa os rejeitos para criar degraus de alteamento feitos sobre a própria barragem. É o método mais barato e menos seguro, e o mesmo usado nas barragens de Brumadinho e Mariana, que se romperam. A estrutura que havia aqui estava com fator de segurança adequado, mas essa não é a realidade da maioria das barragens a montante, que a mineradora ficou de encontrar uma solução definitiva no prazo de 3 anos. 4 barragens da Vale estão em nível 3 de alerta, que significa risco máximo de rompimento. B3 e B4 em Nova Lima, na Grande BH, Forquilha 1 e Forquilha 3 em Ouro Preto e Sul Superior em Barão de Cocais. Elas não estão mais recebendo rejeitos de minério, mas as estruturas ainda não foram descaracterizadas. 331 famílias que viviam no entorno estão morando em hotéis ou casa de parentes por questão de segurança. A primeira medida que a gente tomou foi retirar a água do reservatório de todas essas estruturas. Nós construímos 15 quilômetros de canais no entorno dessas estruturas para que as chuvas e contribuições de água nesse período de chuva não cheguem à barragem, garantindo a continuidade da elevação do fator de segurança delas. A preocupação com novos desastres fez a Agência Nacional de Mineração determinar que todas as barragens a montante sejam eliminadas até 2027. São 67 em todo o Brasil. Declarações preconceituosas de um procurador de justiça do Pará causaram forte repercussão ao vazar nas redes sociais. Elas foram feitas durante palestra dele para estudantes. No áudio, o procurador disse que os negros foram escravizados porque os índios eram preguiçosos. E não esqueçam, você deve ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Até hoje, o índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses. O índio preferia morrer. E foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África para vir substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. Isso tem que ficar claro. Ele também faz uma referência aos quilombolas. Ora, se na minha família, me desculpe você aí, se na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar o navio negreiro lá na África, como é que eu vou ter dívida com o negócio de zumbi com esse pessoal? Não tenho. Depois, defende direitos e deveres iguais para todos. Agora, tem que dar estrutura para todo mundo. Tem que dar terra para todo mundo, mas é porque é brasileiro, só por isso. É o que eu disse ainda agora.
Todos são iguais em direitos e deveres, homens e mulheres. Você escolhe o que você quiser ser, eu não estou nem aí. A voz é do Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque, que também exerce o cargo de ouvidor-geral do Ministério Público do Pará. As declarações do procurador foram dadas no Ministério Público durante uma palestra para estudantes do curso de Direito de uma faculdade particular de Belém e provocaram indignação e reações. Uma delas veio do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. Ofendeu a população negra e a população indígena ao mesmo tempo praticamente. E se ele não sabe que isso é crime, imagina os outros, ele é um ouvidor. Em nota, o procurador esclareceu que no ambiente acadêmico, ideias e valores são expressos de maneira livre e sem preconceito. Também disse que o áudio foi divulgado fora de contexto, uma vez que o assunto era o Ministério Público e não a análise de etnias ou outro movimento dessa natureza. Ainda destacou que no áudio ficou clara a afirmação de que todos são iguais perante a lei. Mas a Comissão de Direito à Educação da OAB se manifestou, dizendo que o conteúdo é extremamente preconceituoso e pejorativo com as populações indígenas e quilombolas, revelando um profundo desprezo por estes grupos étnicos. O que nós vemos, em tese, a partir do momento em que analisamos parte desse áudio, é a possibilidade de um crime de racismo. A Associação dos Procuradores do Pará disse que não vai se manifestar sobre as declarações de Ricardo Albuquerque. O Ministério Público do Estado disse que repudia o teor do áudio que circula nas redes sociais e que não compactua com o ato de preconceito ou discriminação a grupos vulneráveis da sociedade. A seguir, tecnologia, um setor que ainda tem dificuldades para contratar. Na contramão do desemprego, o setor de tecnologia da informação tem dificuldade para contratar mão de obra qualificada. Só no Recife, são cerca de 1.000 vagas ociosas. O Ricardo nunca perdeu o sono por causa do maior pesadelo dos brasileiros, o desemprego. Engenheiro de software, ele já trabalhou em 6 empresas e há 2 meses veio de São José dos Campos, interior de São Paulo, para assumir uma vaga no Recife, descartando outras propostas. Profissionais com experiência na área de desenvolvimento, de engenharia de software, têm sido muito assediados, tanto por empresas no Brasil quanto fora. Eu já tive oportunidades para ir para Portugal, Alemanha, também já fiz alguns processos para Polônia. Empresas de todo o país estão correndo atrás de programadores, engenheiros de software, analistas, cientistas de dados. Os salários variam de 3 a 20 mil reais. Só no Porto Digital, o Parque Tecnológico do Recife, há 1.000 vagas disponíveis para contratação imediata. Os projetos de tecnologia estão crescendo muito no Brasil, na verdade no mundo todo, e a gente acaba formando muito pouca gente em relação das necessidades que tem. A dificuldade para conseguir os profissionais é tanta que o César, um instituto de inovação tecnológica do Recife, contratou profissionais que trabalham à distância e ainda tem 100 vagas sobrando. A gente tem no Canadá, a gente tem na Polônia, a gente tem em Manaus, Curitiba, Sorocaba, Florianópolis, João Pessoa, várias cidades, vários estados, vários países. Não tem mais barreira, né? Então a gente consegue se conectar o tempo todo, uma forma de trabalho bem legal. A falta de mão de obra preocupa e esse problema vai aumentar ainda mais. É que o setor de tecnologia não para de crescer e a formação dos profissionais qualificados não acompanha o ritmo. Segundo um estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o setor precisa de 70 mil profissionais por ano, mas o Brasil só consegue formar 46 mil. Em 6 anos, nós acreditamos que o Brasil tem condição de dobrar o PIB de software e serviços. E para isso vai precisar de 420 mil profissionais, 66% deles altamente especializados em tecnologias de transformação digital. A gente tem uma grande chance agora, eu acredito, de fazer a reversão desse quadro, mas para isso vai precisar uma grande mobilização nacional em torno da educação. Sem educação, a gente não vai resolver isso.